Olá, vamos retomar nossos estudos na psicografia Braille. Agora estamos iniciando o nosso módulo 3, tá? Aula 1 do módulo 3. E a gente hoje tem como conteúdos desse módulo a armadura de clave, que a gente já viu um pouquinho na aula passada, as barras, que a gente também já viu um exemplo, e as ligaduras, tá? Mas antes disso, eu vou passar para vocês um vídeo, tá? É um mini documentário, um mini curtazinho, muito interessante, para vocês entenderem um pouquinho de como a pessoa com deficiência visual se porta no meio, na sociedade e com a música em relação a isso, tá? Depois do vídeo a gente volta à transcrição e eu mostro exemplos novamente no Musibraille e no PDF, tá bom? Vamos pro vídeo. A memorização das pessoas, para quem não enxerga, é a voz. Sempre. E se vocês chegarem e me cumprimentar, quando eu sair daqui na parada, eu vou saber que você é você, entendeu? Eu memorizei a sua voz. A sua tem um destaque diferente. Às vezes, dependendo da pessoa, ela não tem sotaque. Às vezes é uma voz comum, assim, digamos. Que quase ninguém tem a voz igual a ninguém, mas uma voz comum, de pouco destaque, às vezes você tem uma dificuldade a mais. Às vezes a pessoa chega pela segunda vez, fala comigo, eu sei que aquela voz é familiar, mas não consigo detalhar. Ah, esse é fulano, por exemplo. Então o timbre de voz para a gente memorizar é importante assim, para a gente. E pelo timbre de voz a gente conhece todo mundo. Se você chegar e não falar nada, eu não vou saber que é você. Eu não sei porque eu costumo mais memorizar às vezes o andado. Se a pessoa chega próxima, eu já sei que é aquela pessoa, pelo jeito de andar. Mas aí pelo jeito de andar, o que faz você ter a referência é o som que isso emite. Isso, o som que isso emite. A cadência do passo. Isso, exatamente, o compasso do passo que a pessoa anda. Bom, eu acho que a música já nasceu comigo, porque desde pequeno, antes mesmo de conhecer a escola de música, de conhecer instrumentos, eu já gostava de música, isso eu me lembro desde pequeno, assim. A música é uma coisa que ela vem, marca um momento e vai embora, né? Mas ao mesmo tempo ela vai junto com algumas lembranças, assim. Então são várias músicas, eu não sei especificar uma, assim, que marcou. A escola de música eu já vinha ouvido falar, já. Então, eu vivia só quieto, sabe, sem poder fazer muita coisa. Mas nunca faltava música também, né, na minha vida, porque sempre tinha alguém com o rádio ligado. Porque eu entrei na música no mesmo tempo em que eu aprendia o Braille. Tinha um professor na escola onde eu estudei, né, o CEDV, que viu também a minha aptidão pela música. E aí me indicaram para vir para cá, né? Quando eu tinha 5 anos de idade. E em 2002 eu entrei. Eu mudei para Brasília, eu morava no Goiás. Aí eu mudei para Brasília por conta minha família veio, mais por conta do meu problema de visão, que lá eu não tive como estudar. Estudei até a 6ª série, minha visão foi caindo. Quando chegou na 6ª série eu tive que parar, eu não conseguia mais fazer, principalmente cálculos matemáticos, eu não conseguia mais. Ficava muito números se confundiam e eu acabei vindo para Brasília. E aí eu procurei a Escola de Deficientes Visuais, que fica aqui na L2 Sul. E dela eu me encaminharam para o César e a Escola de Música logo ao lado. Aí uma coisa puxou a outra, eu só tive a curiosidade de saber que escola era essa aqui ao lado. E aí, porventura, era Escola de Música. Falei, pronto, caí no lugar certo. E aí, estou aqui até hoje. Imagina você fechando o olho assim, tomando a visão, você dentro de um ônibus, você tendo que descer em um lugar que você não está vendo. Né? Imagina essas dificuldades assim. Pô, como é que ele sabe? É a gente que ajuda também. Como é que ele está sozinho na parada, como é que ele pega ônibus? Só que de repente ele enxergou, deu um milagre lá, ele viu o ônibus passando.
Né? São pessoas que ajudam. Se não tiver ninguém para ajudar, vai passar 1000 ônibus lá na parada, ele não vai pegar. Quando eu ando nas ruas, eu memorizo, por exemplo, as minhas paradas, eu memorizo algum ponto de referência mental, assim, para mim, que para quem enxerga é irrelevante, igual, por exemplo, às vezes para quem enxerga um pequeno desnível na pista é irrelevante. A pessoa vai se atentar mais a uma placa, a, de repente um prédio. Como eu não tenho isso, então a memorização é nesses pequenos detalhes. Às vezes, se um ônibus passa em um determinado local, que ele pega sempre uma tampa de bueiro, por exemplo, pelo o ângulo da pista, aquilo ali me serve de referência. Já é uma referência auditiva. Já é uma referência. A gente trabalha mais com a referência auditiva, assim, para memorizar as coisas. Igual eu vou descer, digamos, na minha parada. Tem um momento que eu já sei que o ônibus vai fazer aquele determinado movimento na descida do viaduto, porque quando ele vem de onde ele vem, não dá para você perceber que ele vai subir no viaduto. Mas quando ele faz aquele balançado que o ônibus balança, eu já decorei que aquilo ali, a próxima parada é a minha. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas como ele desce na parada dele? É porque eu memorizei um ponto de referência para eu descer ali na minha parada, entendeu? No Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, eu passei a aprender com uma professora a tocar as notas. E de primeira assim eu comecei a tocar as notas certinhas, sabe? Do dó maior ao dó menor. Como é que funciona a memorização sua com relação a esse aparelho, os aparelhos? Você vai escrever pra gente, fica à vontade. Antes de eu aprender a mexer em celulares, eu pedi assim, ó, quando apertava o menu aqui, ó. Aí lê alguma coisa, mensagem, contato, e vai na sequência aqui, ó. Aí eu chego na parte dos toques, né? Aí eu vou entrando por aqui. Claro, fui ensinado, né? Aí que nas setas mudam aqui, ó. E durante esse processo, né, de aprendizado, até um certo tempo, você consegue perceber Ah, assim, com certeza, com a certeza. mudança de comportamento, autoestima? Como é que você pode escrever um pouco pra gente? Assim? Cara, com certeza. Às vezes chega cru sem saber nada. Aí de repente está lendo. Por exemplo, nós temos um aluno que com acho que mais de 20 anos, 25 anos, ele ainda era analfabeto. E esse cidadão, depois a gente descobriu, ele aprendeu a ler, escrever, está bem desenvolvido na parte de braille, descobriu que ele é um ás da viola caipira. Entendeu? Um rapaz que toca divinamente bem, mas não quer saber de estudar música. Ele acha que ele só quer tocar, estudar não. Já gravou CD com dupla sertaneja, ele tem um trabalho musical na praça, é mais estudar música. Eu já trouxe daqui para a escola para ver se o professor da viola viu, falou assim, isso aí não tem o que aprender, mas em termos de prática instrumental, não, né? Você acostuma com uma coisa em um determinado lugar, você não precisa nem estar vendo aquela coisa para você saber que aquela coisa existe ali. Então, é como se fosse uma visão mental, assim. Eu ando em casa, por exemplo, pode estar a qualquer hora, de dia, de noite. Eu ando, não esbarro em nada, o telefone toca, eu saio correndo dentro de casa. Mas se alguém puxa uma cadeira e coloca no meio do caminho, é fatal, porque aquilo não estava dentro da minha memorização. Para mim, aquela cadeira estava embaixo da mesa. Se você me perguntar, por exemplo, o que eu consigo ver, eu não consigo te dizer também, porque ao mesmo tempo que eu olho, eu vejo uma moto. Inclusive, eu te dou esse exemplo que aconteceu comigo. Eu cheguei na rodoviária, olhei assim, uma moto bem na minha frente, assim, eu vi a moto perfeita. E virei pro lado e bati no ônibus. Falei, é incrível, né? Você vê uma moto e não vê um ônibus. É uma coisa meio confusa, assim, porque a retinose, conforme ela vai diminuindo a visão, ela vai ficando confusa também. E a minha, ela atingiu justamente a parte central, então eu só tenho visão lateral. Acaba que eu não consigo, por exemplo, eu forçar para ver alguma coisa, me dá dor de cabeça. Eu tenho que ver espontaneamente.
Às vezes eu tô tocando, por exemplo, em casa, você viaja, cara, você não pensa em nada, você viaja, simplesmente você toca, de repente quando você cansa, você para, nossa, já toquei 2 horas? Nossa, como isso aconteceu? Você voa assim, às vezes quando você tá tocando no palco, por exemplo, já é outro pensamento. Você tá tocando ali, pelo menos acontece comigo, dificilmente eu consigo viajar na música. Quando eu tô tocando em público assim, dificilmente eu consigo viajar na música, porque a atenção é maior. Eu fico prestando atenção em todos aqueles detalhes que eu marquei para mim ali, para eu não me perder. Então a atenção é muito grande. Eu particularmente não consigo viajar quando eu tô tocando em público assim. Eu consigo viajar quando eu tô sozinho, assim, eu toco, aí eu esqueço da vida. Você vai na livraria lá, você compra seu livro de música, você vai estudar em casa. E o deficiente visual, onde é que ele vai comprar o livro em Braille? Onde é que existe esse livro? Enquanto você pega uma música, pega uma música aqui eu já estou lendo, e aqui eu já estou, né? E posso botar a música aqui, pegar meu instrumento e executar, só olhando aqui, ó. Tá, pô, isso é assim, né? Já o deficiente visual não, ele vai ter que passar o dedo várias vezes, pegar o instrumento, pedacinho da música, no final você te dá a música prontinha. Eu tenho experiência com isso com o João, que toca gaita. Né? E a gaita tem um inconveniente assim, porque, eu não vou dizer assim, ele usa as 2 mãos, né? A maioria dos instrumentos você usa as 2 mãos para tocar, né? E a gaita, na gaita, por exemplo, o João, ele malha compasso por compasso. Se eu dou uma música para ele hoje segunda-feira, na outra segunda-feira ele já traz a música prontinha. Para mim, eu separo a música por partes. Eu não consigo decorar a música no inteiro, assim. Simplesmente a música chegou e eu decorei. Eu tenho que ter um ponto até... às vezes tem música que eu toco que eu tenho 5, 6 referências para eu não me perder. Aí eu cheguei naquela referência, eu já fico pensando na próxima referência que eu já marquei para mim. Quando chega na próxima, eu já lembro daquele compasso e já penso na outra referência. Para eu não me perder, eu vou sempre por referência na música, assim. Mas eu tenho uma ligação, não sei se isso acontece com todo deficiente visual, eu não sei, ainda não cheguei a perguntar para ninguém. Comigo eu tenho uma relação com as notas mais ou menos ligado por cor, igual eu já cheguei a enxergar bem, assim, razoavelmente bem, então eu conheço todas as cores que você me disser. E eu costumo associar muito quando as pessoas estão me passando uma música, igual você está aqui e você vai dizer, toca tal música para mim. Aí se você chega e me diz, por exemplo, e você vai tocar um sol, eu já imagino o formato dele no teclado do piano, mas como se fosse uma coisa amarela, assim, entendeu? Eu penso na oitava do piano, que a gente começa aqui, tem um... Aqui eu toquei uma oitava. No momento que eu tô falando com você, essa oitava daqui de dó a dó aparece automaticamente na minha mente, entendeu? Porque eu pensei nessa oitava aqui, se você me disser, partindo de dó, automaticamente eu já vem na hora. Se você me disser, monta um acorde partindo de mi, na hora, vem na mente, assim, espontâneo. Mas eu tenho que pensar, na minha mente eu tenho que vir essa oitava do piano. O que mudou na sua vida, o que você aprendeu e vem aprendendo com esse trabalho, né? Que você desenvolve junto com os deficientes visuais? Uhum. Eu aprendi muita coisa. Por exemplo, tudo que eu sei hoje é na área de educação especial para deficientes visuais, né? Mas em termos de vida, por exemplo, eu aprendi a respeito, aprendi a ser grato. O aluno deficiente visual ele é muito grato ao professor, confiança, ele confia no professor. O professor fala e ele acredita que aquilo é a verdade. É tanto assim, nos cursos que eu ministrava na curso de leitura e escrita Braille, eu fazia pelo menos uma aula de orientação e mobilidade. Por exemplo, eu vendava todos os alunos e mandava sair pela escola. Falei assim, vou vendar vocês vão até, por exemplo, a cantina da escola e voltam. Exatamente para manter essa relação de confiança, para eles verem como é que isso funciona na prática. Que o cara não está vendo nada, o outro é que está vendo e você está acreditando no que ele está falando. Quer dizer, é uma experiência muito boa. Se a gente fizesse isso com todo mundo que enxergasse, tirasse a visão dele por alguns minutos, eles iam dar valor mais à visão e ia respeitar mais o deficiente visual.
Então, a gente pensa assim, rapaz, eu não tenho problema nenhum. Né? Como a Mara falou, você não tem problema nenhum, só sou cega. Isso aí foi uma frase assim, que eu tirei pra minha vida, sabia? Eu acho que a última palavra é o seguinte: faça o que você gosta, né? Como eu faço, e seja feliz. Independente da área que você tiver, independente da sua deficiência. Porque deficiência eu acho que todo mundo tem. A minha é mais visível, a sua pode ser interna, mas todo mundo tem uma deficiência. Então, cabe o cara fazer o que gosta e ser feliz. Pronto, vocês acabaram de ver o documentário chamado Noite Sem Fim, tá? Ele está disponível no YouTube, eu vou compartilhar com vocês o link. Ele traz um pouquinho os relatos de alunos da Escola de Música de Brasília, né? O professor Celso também participa do documentário. Eles falam um pouquinho como é a relação deles com a cegueira, com a sociedade, com a cidade, como é estar, né, nesse lugar. E falam também interessante sobre a questão do acesso, né? Como eles pensam, tanto o acesso às partituras, né? Como eles pensam o acorde, como eles pensam a melodia, quais são as referências deles. Isso é muito importante a gente entender, tá? Seguindo o nosso conteúdo, a gente vai agora para as armaduras de clave. Vamos lá para a apresentação. Aqui no slide a gente tem a armadura de clave reflete o número de alterações, mas não as notas que afetam, como ocorre na impressão em tinta. Então, o que acontece? A grande diferença da armadura de clave da musicografia Braille para a escrita tradicional da música. Na escrita tradicional da música, a gente tem uma coisa chamada pauta ou pentagrama, né? Que lá a clave me vai dizer quais são as notas, né, das linhas dos espaços, e as alterações são escritas nessas linhas ou espaços que são as notas que serão alteradas. Na musicografia, eu não tenho pentagrama, né? E a clave é meio que facultativa, nem sempre eu uso. Então, na musicografia Braille, a armadura de clave, eu escrevo apenas a quantidade de alterações e as alterações, tá? E eu vou ter que precisar saber, conhecer sobre tonalidades, para me saber quais são as notas alteradas. E aqui no slide a gente tem, primeiro exemplo, 3 bemóis, e ele tem um bemol, 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 eles não são sequências, né, eles são seguidos, tá? Geralmente vem depois a clave. O sustenido, da mesma forma, sustenido, 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 eles vêm colados, e eu preciso saber, depois no estudo teórico musical, saber quais são essas notas que são alteradas, tá bom? E a partir de 4 sustenido, a partir de 4 alterações, seja sustenido ou bemol, eu já não escrevo o sinal, tá? 4 vezes. Eu tenho uma forma de simplificar, que eu escrevo sinal de número, o número 4, o número 5, 6, o número que for, e o sinal de alteração. Porque isso vai me dar uma economia de pontos, né? Vejamos uma tonalidade que eu tenha 7 alterações. Eu vou precisar de 7 células, tá? Quando eu coloco o sinal de número, eu vou precisar apenas de 3. Uma para o sinal de número, uma para o número e outra para a alteração. Então, consigo simplificar e consigo economizar pontos, tá? Isso é muito importante na musicografia Braille. Seguindo, a gente tem os sinais de repetição. Os sinais de repetição são fundamentalmente importantes para a grafia musical, seja em tinta ou Braille, pois otimiza o processo de escrita e leitura de uma obra musical. Consideramos alguns, e aí eu trouxe alguns sinais bem importantes para vocês, que é o sinal de repetição, formado pelos pontos 2, 3, 5, 6. Esse sinal de repetição aqui é geralmente utilizado para repetição de compassos completos, tá? Eu tenho um compasso igual ao outro, então só escrevo um compasso, no par de compasso, na sequência eu só escrevo esse símbolo, tá? O sinal de repetição. O ritornelo de início da repetição, que é formado pelos pontos 1, 2, 6, 2, 3, 5, 6. E o ritornelo de final de repetição, que é formado pelos pontos 1, 2, 6, 2, 3. Temos agora aqui as barras mais usuais, são a barra dupla final, que a gente já viu na aula anterior, tá? Formada pelos pontos 1, 2, 6, 1, 3, e a barra dupla parcial, formada pelos pontos 1, 2, 6, 1, 3, 3. Então é uma
É um sinal composto formado por 3 células, tá? A barra dupla final é formada apenas por 2. Então, a gente tem as barras, armadura de clave, sinal de repetição e barras, tá bom? Aqui também vem as ligaduras, tá? E aí eu trouxe algumas simples para a gente entender um pouquinho como funciona e depois a gente aprender umas mais complexas. Há diversos sinais de ligadura na música Braille, porém aqui apresentarei inicialmente apenas 2 tipos. Ligadura simples, que é utilizada entre 2 notas, tá? E a ligadura de prolongação, que é utilizada entre 2 notas iguais. Então a diferença delas basicamente é notas diferentes eu uso a ligadura simples, notas iguais eu uso a ligadura de prolongação. A ligadura simples são os pontos 1 e 4, e a ligadura de prolongação são os pontos primeira célula ponto 4 e segunda célula 1 em 4. Tá? Na letra ali a gente pode pensar, é muito comum as pessoas comentarem o C, né? A letra C. Tá? Então, ligadura simples, ponto 1 em 4, ligadura de prolongação 4, 1 em 4. Tá bom? Vamos para a prática. Eu trouxe aqui um livro muito conhecido, que é o livro Pozzoli, Ditado Melódico, tá? Tem ele ditado ritmo, tem ele ditado melódico também. E eu trouxe aqui para a gente transcrever um trechinho, exercício, porque ele já tem ligaduras, tá bom? Já tem alterações, já tem notas. Deixa eu ver se tem algum aqui. A gente consegue fazer fácil esse exercício 1, tá bom? Vou abrir aqui o Muse Braille. Dividir a tela. A gente já consegue transcrever. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem de transcrição. Sinal de clave. Então a gente está, se lá no exercício tem sinal de clave, então a gente deve inserir o sinal de clave. Aqui a gente vai precisar da digitação PEX, então a gente vai digitar o modo F11, né? O atalho F11. Tá bom? Então vamos lá, da clave. Clave de sol, espaço. E nossa armadura de clave, essa aqui não tem nenhuma alteração, né? Vamos imaginar que tivesse, né? Vamos imaginar que tivesse um sustenido. Então eu colocarei aqui uma alteração. Sustenido, espaço. Tá? Depois a indicação de compasso. Eu tenho um sinal de Quarta, número, 2 dedo indicador, sobre grupeto 4. Espaço. Tá bom? E inicio o meu trecho musical. Primeira nota que temos é um Mi semínima. E aqui da quarta oitava, da oitava central. Então vamos ter. Quarta oitava. Tá. A gente tem aqui ligaduras de frase, que são diferentes do que a gente conheceu e estudou, tá? A ligadura de frase, existem algumas formas de fazer ela. Eu vou utilizar aqui a mais usual, tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir frase para depois inserir as notas e depois fechar a frase. Quarta oitava. Sexta dedo indicador. Ele fala outras coisas porque ele entende ponto por ponto, né? Célula por célula. Então, vou fazer o sinal de abrir frase. São 2 células, ponto 5, 6 e na outra ponto 1 e 2. E aí depois eu posso inserir todas as notas que tem aí. Quarta oitava. Mi semínima. Sol colcheia. Sol colcheia. Mi colcheia. Mi colcheia. Espaço. Espaço. Ré semínima. Ré semínima. Dó colcheia. Dó colcheia. Fechou o ligador. Então é meio que um espelho daquilo que a gente fez. Agora são os pontos 4 e 5. Segunda oitava. 2 e 3. Tá? E pausa da colcheia. Pausa da colcheia. Espaço. Vamos dar espaço para mostrar para vocês ali aquele exemplo de ligadura. Eu vou dar um Enter para a gente parar de baixo para ficar visível aqui na tela. Tá bom? Mesma coisa. Sexta dedo indicador. Abrir ligadura. Precisa colocar o sinal de oitava? Não. Por quê? A última nota que a gente escreveu foi um Dó. Tá bom? E a próxima nota que a gente vai escrever agora é um Mi. Intervalo de terça. Não precisa indicar a oitava. Mi semínima. Tá bom? Ah, mas ele tocou errado, porque ele entendeu ali como sinal de outra oitava, tá bom? Isso é sem problemas. Na aula do Muse Braille eu vou explicar isso para vocês. Fá colcheia. Fá colcheia, Lá colcheia, espaço,
Sol Sol semínima. semínima. E aí a gente tem a ligadura do Sol semínima para um Sol colcheia. Esse tipo de ligadura aqui é a ligadura de prolongação, porque são notas iguais, tá? Então a gente vai usar Sol, a gente escreveu, 4, Primeira oitava. 1 e 4, Ligadura simples. Sol colcheia, Segunda ou fechou terceira. ligadura, Pausa da pausa colcheia. da colcheia, tá? Vamos ouvir para como é que isso está ficando. Vamos ouvir, apertar o atalho aqui pra gente ouvir. Pronto. Lembra de uma coisa, né? A gente colocou um sinal de alteração que no caso não tinha, só para a gente exercitar a armadura de clave, tá bom? Isso é um exemplo. A ligadura de frase aqui ele não entrou no visual, mas está inserida na impressão braille, vai sair. A gente vai ver isso na última aula do último módulo, tá bom? Esse foi apenas um exemplo, tá? A gente vai seguir na próxima aula desse módulo. E a gente vai trazer na próxima aula questão de repetições e dinâmica. E aí a gente vai trazer já a transcrição de uma música completa, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.